Olá pessoal, meus estimados alunos do primeiro ano, quanto tempo, né? Pois é. Bom, estamos aí com esse projeto agora de aulas online, então vamos lá, o que a gente vai fazer? Pois bem, nós faremos uma revisão completa do nosso livro didático aqui, tá? Se vocês não se esqueceram, ou pegaram no caderno para estudar ainda nesse período, vocês vão ver que, praticamente o livro todo já foi dado. Mas, ao invés de introduzir um conteúdo novo, eu acho melhor a gente voltar desde o início, porque certeza, espero estar errado, mas muitos de vocês, se bobear, nem tocaram no livro. Então, vamos começar aqui desde o capítulo 1, até o nosso último capítulo aqui, que pelo sumário é o capítulo 4, né? Pois bem, hoje vai ser só o capítulo 1, tá bom? Então, aproveitem, boa aula e qualquer dúvida que vocês venham a ter sobre exercício ou a matéria, mandem no sala de aula, porque a gente vai interagir bastante por lá. Aí, tanto que a partir dos próximos vídeos eu posso fazer conteúdos voltados para dúvidas de vocês. Então, por favor, entrem na plataforma, interagem, mandem foto, mandem as dúvidas, ok? Que eu vou estar sempre de olho. No mais, sem mais delongas, boa aula e vamos lá. Ok, então vamos lá. Primeiramente aqui, nosso capítulo 1, conceitos fundamentais. Antes de introduzir os conceitos, primeiramente, referencial, isso é importantíssimo. O que é um referencial? Vai ser um ponto, um objeto, um sistema de coordenadas que é utilizado para definir a posição e o estado de movimento ou repouso dos demais objetos. Antes de você começar qualquer exercício, qualquer análise, qualquer estudo, você precisa adotar um referencial, porque é a partir dele que toda a sua análise vai ser baseada. Então vamos lá. Conceitos de movimento e repouso. O que é isso? De acordo com o seu referencial adotado, o movimento é o quê? É quando a posição do objeto muda ao longo do tempo. E repouso, quando a posição permanece constante ao longo do tempo. Vale lembrar que, eu frisei isso bastante em sala, que por causa do referencial, os conceitos de movimento e repouso são conceitos relativos, ou seja, não são absolutos, porque dependendo do referencial que você adota, o conceito de movimento e repouso eles podem ser o quê? Invertidos, podem ser alterados, ou seja, aquele objeto que você, num primeiro momento, analisou como esse objeto está em movimento, mas existe um referencial onde esse mesmo objeto que você fala que está em movimento, ele está em repouso. Por ter essa mudança, a gente fala que são conceitos relativos, não são absolutos. Bom, outro conceito que nós temos é o conceito de ponto material. Vamos lá, o que é isso? É quando as dimensões do corpo não interferem na resolução do problema. Ou seja, vamos lá, vamos dar exemplo aqui, altura, né? Tanto faz se a pessoa tem 1,5 m ou 2 metros, ou seja, o tamanho da pessoa não interessa na resolução. Ou seja, você pode representar essa pessoa ou esse objeto no seu problema como um próprio pontinho mesmo. Por isso o nome ponto material. Mas, quando as dimensões do corpo são importantes, a gente fala que isso é um problema de corpo extenso. Exemplos disso? Vamos lá, você tem um carro, exemplo, uma picape dessas gigantes, cabine dupla, né, que cabe até um trator em cima. Você pode estacionar esse carro em qualquer vaga? Não, porque não é toda a vaga que vai ter o tamanho que caiba um carro desse tamanho. Da mesma forma que quando você tem pontes e túneis, né? Ou seja, o trem, né, o vagão, etc., o tamanho dele vai ser importante na hora de fazer os cálculos. Então, ou seja, quando as dimensões são importantes, ou seja, não podem ser desprezadas, é um exercício de corpo extenso. Bom, e nosso último conceito aqui,
trajetória é o conjunto dos pontos que um corpo ocupa no espaço ao longo de determinado intervalo de tempo. Vamos lá, é como se você pegasse qualquer objeto e programasse a câmera do seu celular ou da sua máquina para tirar fotos sequenciais, tipo assim, de 1 em 1 segundo. A cada foto que a sua câmera tirar, o objeto vai estar em uma posição diferente. Quando você pega todas essas posições e junta elas, você vai perceber o quê? Uma linha, né? Essa linha é o quê? A trajetória, tá bom? E também é um conceito relativo, porque dependendo do referencial que você adota, a sua trajetória terá um movimento diferente, ok? Bom, agora, seguindo o nosso livro didático, grandezas fundamentais. Antes de tudo, o que são grandezas físicas? É tudo aquilo que você pode medir e atribuir uma unidade. Por exemplo, tempo, massa, temperatura, etc. Aí vamos estudar duas dessas grandezas agora. A primeira delas é o espaço, que a gente representa pela letra S, S maiúscula. O que é o espaço? É a medida da sua distância até a origem da trajetória do movimento. Então vamos lá. Se você tem a... Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui bem corriqueiro, aqui, bem simples. Imagina que você... Vamos lá, as aulas voltam ao normal, né? Pode sair de casa agora. Você vai sair de casa até a escola. Então, ou seja, a origem do seu movimento vai ser na sua casa, certo? Ou seja, o seu zero é na sua casa. E aí, qual é a distância da sua casa até a escola? Aí, digamos que a sua escola fica, sei lá, 500 metros, né? Ou seja, qual é o espaço da escola? 500 metros, né? Que é a distância da escola até a origem, que no caso é a sua casa. Se essa distância mede 500 metros, o espaço da escola é 500 metros, tá? Bom, e aí temos também o conceito de deslocamento escalar ou variação do espaço, que vamos representar por ΔS. Mas primeiro, o que significa variação? Variação de uma grandeza física, qualquer ela que seja, é definida pela subtração entre o estado, ou medida, mesma coisa, final e o estado inicial. E é simbolizado pela letra grega delta, que é esse triângulo aqui. Sendo assim, variação é final menos inicial. Ou seja, variação de qualquer grandeza física é essa grandeza final menos a grandeza inicial. Então, o que é a variação aqui do deslocamento, a variação do espaço? Entre a posição final e inicial de um movimento. Vamos simbolizar por ΔS e no Sistema Internacional de Unidades essa medida é em metros. Então, ou seja, variação de qual grandeza? Do espaço é o quê? Espaço final menos espaço inicial. Lembrando que deslocamento é diferente de distância. Não confundam isso, por favor. Vamos lá, o que é deslocamento? Como está falando aqui, é a posição final e inicial. Sendo assim, vamos lá. Você está aí na sua casa, deitado na cama, né, com o celular na mão, etc. Vamos lá. Você resolve sair e ir até a cozinha comer alguma coisa. Você sai da sua cama, vai até a cozinha e volta para a cama. Ok, qual foi o seu deslocamento? Zero. Afinal, olha aqui, variação do espaço. Espaço final, sua cama. Espaço inicial, sua cama. Logo, zero. Mas a distância percorrida por você foi zero? Não. A distância final foi o quê? Da sua cama até a cozinha e da cozinha
até a sua cama, ou seja, você foi e voltou. Essa distância que você percorreu não é zero, né? Ok? Ficou claro? Bom, vamos lá. O nosso ΔS ele pode ser positivo ou negativo. Sendo assim, o que isso diz para a gente? Diz o seguinte, ó, que se o ΔS for positivo, o nosso objeto se desloca no sentido positivo da trajetória. Ou seja, vamos lá, ó, pega uma régua aí, igual eu vou fazer aqui agora. Ó, se o nosso ΔS for positivo, indica que ele está o quê? Se deslocando no sentido positivo da trajetória. Pois bem, considerando o zero da minha régua sendo a origem, e você vê que para valores à direita da régua são valores crescentes. Logo, o sentido para a direita é o sentido positivo. Os valores vão aumentando. Se o meu ΔS for positivo, o meu corpo se desloca para a direita. Agora, se meu ΔS for negativo, indica o quê? Que o meu objeto está se deslocando no sentido negativo da trajetória, ou seja, ele está fazendo um movimento de voltar. Ok? Bom, sendo assim, vamos fazer um exercíciozinho aqui que está na seção de atividades para vocês aí, para fixar bem essas ideias. Vamos lá. Ok, pessoal. Vamos fazer aqui o exercício 5 da página 14. Exercício diz o seguinte: um ônibus urbano percorre, no início de seu itinerário, o seguinte trajeto. Primeiro, parte do terminal e percorre uma distância de aproximadamente 1.200 metros no sentido sul-norte por 15 minutos. 2. Para e permanece por 5 minutos em um ponto de ônibus e, em seguida, desloca-se mais 800 metros durante 10 minutos, agora no sentido norte-sul. Com base nessas informações e considerando o ponto de partida do ônibus como origem dos espaços, é correto afirmar que o espaço final, o deslocamento escalar e a distância percorrida pelo ônibus no trajeto descrito valem, respectivamente. Pois bem, como eu sempre falo para vocês, a primeira coisa que vocês têm que fazer no exercício literal desse é desenhar. Pois bem, temos aqui sul-norte, o terminal onde começou, o exercício mesmo fala para considerar a origem, se a origem é a nossa posição inicial, ou seja, o nosso zero. E aí ele foi o quê? Sul-norte por 1.200 metros, né? Mas professor, ele também falou o tempo. Sim, mas o tempo não é importante para a gente resolver esse exercício, tá? Então você pode desconsiderá-lo. Você vai ver com nossas contas aqui. E após isso, né, ele fica parado no ponto e volta a 800 metros. E pede a posição final. Bom, a posição final é o que eu chamei de S2 aqui, né? S0 é a minha posição de origem, né? S1 é onde ele foi até o primeiro trajeto, né? 1.200 metros sul-norte. E aí, de S1 para S2, ele voltou 800 metros. E pede quem é o S2 aqui, Ou seja, nossa posição final é o S2. Então, como que a gente faz essa conta? Bem simples. Matemática básica mesmo, Se eu subir 1.200 e voltei 800, quanto que sobrou aqui, nesse pedaço aqui? Foi 1.200 menos 800. Logo, a minha posição final é de 400 metros. Ok, uma a gente já fez. E agora, segunda, é o deslocamento. Lembra que eu falei? O que é o deslocamento? O nosso ΔS é espaço final menos espaço inicial. O que acontece no meio não interessa. Eu só quero a posição inicial e a final. Sendo assim, vamos lá. Quem que é a minha posição final? Aqui, o meu S2, que é o 400. E quem que é a minha origem? É o meu S0, minha posição original, que é 0. Sendo assim, quanto vale o meu ΔS?
400 metros. E a distância total percorrida por esse ônibus? Lembra que eu falei? Deslocamento, variação do espaço é diferente de distância. A distância, o que acontece já no meio do caminho, importa. Lembra que eu falei da sua cama até a cozinha e vice-versa? Pois bem, ó, qual foi a distância total que ele percorreu? Ó? Vai ser de S0 até S1, que foi 1.200, somada com a segunda parte do trajeto, que foi de S1 a S2, que foi 800. Sendo assim, a distância total percorrida foi de 2.000 metros. Ó, respectivamente 400, 400 e 2.000. Corresponde à letra C. Beleza? Pessoal, façam os exercícios, tá? Continuem aí da página 14, as outras atividades. E também, no meio do capítulo, nós temos aí também os quadrinhos, que são aquele para fazer. Façam todos eles, ok? E aí, dúvidas? Falem no sala de aula, que aí no próximo vídeo eu faço vídeos, como eu falei no início, direcionados para as dúvidas que vocês tiveram. Ok, pessoal, fico por aqui. Um abraço e até a próxima.